Olá, seja bem-vindo à oficina de oração. Eu sou o Gabriel e eu queria te convidar para rezar comigo hoje com o primeiro livro de Samuel. Ontem a gente trazia toda uma mensagem de alegria, do serviço, da vocação de Samuel, e hoje parece como que é uma realidade totalmente oposta, porque é o momento em que Israel perde uma guerra, o povo hebreu perde a guerra. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançavam até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu o grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E levantavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, a arca seria como se fosse o sacrário da igreja, porque a arca era onde estavam guardadas as tábuas da lei. Então, a presença da arca era também o sinal da presença de Deus. Um pouco como, não exatamente, mas um pouco como a gente compreende também o sacrário na igreja, né? Quando a gente está falando do sacrário da Sagrada Eucaristia, a gente está falando da presença real. É um pouco diferente, mas para ajudar a gente a compreender mais ou menos essa lógica. E naquele tempo, o povo estava esmorecendo na fé, estava esfriando, perdendo o fervor, né? E eles começaram a ter a percepção da arca como quase que um talismã, quase como que de uma forma até um pouco pagã dessa percepção. Então, quando eles vêm trazer a arca, eles não estão trazendo porque eles têm fé na arca, tudo mais. Eles têm outros interesses, que é ganhar a batalha. Mas eles trazendo a arca, eles não ganham a batalha e a derrota daquela vez é muito pior do que a primeira derrota, né? Então, isso aponta pra gente que quantas vezes será que eu não estou fazendo a presença de Deus talvez quase como uma moeda de troca, um talismã, né? Eu às vezes uso uma medalha, né? Eu, por exemplo, uso uma medalha de São Bento. Se você usa, por exemplo, um escapulário ou alguma coisa assim, você acha assim, não, então se eu estou usando, eu estou protegido. Posso esquecer da piedade, posso esquecer da devoção e estou protegido, né? Se eu estou dentro da igreja, então eu estou protegido. Mas é muito mais importante a intenção, o ato de abandonar-se em Deus e confiar, a confiança, a fé, do que, de fato, a presença visível do que a gente está vendo. Então, como a gente viu nos dias para trás em Ana,
porque ela estava numa profunda aflição, num profundo sofrimento, e ao invés de falar assim, ai, não vou, eu já estou no santuário, já estou no templo, então Deus tem que me ajudar. Não, ela se humilha, ela confia e ela com muita humildade ela se abandona e fala, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, como o Senhor quiser, né? Responsório, Salmo 43. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém agora nos deixastes e humilhastes, já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivo de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis? Despertai, não nos deixeis eternamente. Por que nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. O povo estava com o coração fechado. O povo antes da batalha eles estavam com o coração fechado, depois da batalha eles estavam com o coração fechado, porque eles foram esquecendo de Deus. Eles foram esquecendo da presença de Deus e da importância de colocar Deus em primeiro lugar. Né? Quantas coisas talvez, e que talvez até sejam coisas justas, não é como pensar no pecado, coisas depravadas, coisas desordenadas, mas às vezes eram até coisas justas, você está pensando, não, vamos vencer a batalha, vamos defender o nosso povo. Isso é importante, são coisas boas, mas esqueceram do principal. E quantas vezes também eu não faço isso? Quantas vezes eu me preocupo com coisas importantes, me preocupo com a família, me preocupo com o trabalho, me preocupo com os estudos, que são todas essas coisas boas, mas não são a prioridade, não são aquele único necessário de Jesus com Marta e Maria. Quando Jesus dá um puxão de orelha em Marta, é um pouco disso que ele está falando, é a mesma coisa, né? Porque não tem tanto que ver com a atitude, a obra, mas sim com a intenção. É importante fazer todas essas coisas, não me entenda mal. É importante trabalhar, é importante cuidar da família, é importante estudos. Mas por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha intenção com isso? Então eu te convido a pedir essa graça de colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus como a principal intenção da sua vida, como o eixo que faz a engrenagem da sua vida funcionar. Porque esse é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. É amar a Deus em todas as coisas, com todas as forças. Não significa que eu vou ficar na igreja o tempo inteiro. E às vezes a gente tem essa percepção de que não, eu estou louvando a Deus enquanto eu estou na igreja, enquanto eu estou rezando o terço, enquanto eu estou na missa, e depois disso é conversa fiada, não interessa o que eu estou fazendo. Mas não é essa a coisa mais importante. Talvez, eu achei engraçado uma vez um padre contando num retiro, ele falando assim, o rapaz tinha que estudar, tinha uma prova, e ele falou assim, nossa, me deu uma vontade de adorar agora, aí foi para adoração, foi adorar Jesus. Mas naquele momento o que Deus estava chamando ele para fazer era para estudar. Era para estar na mesa de estudo e Deus estava esperando ele ali na mesa de estudo para estudar com ele. Então, às vezes, a gente usa o sagrado como quase uma desculpa, às vezes, um talismã, né? Um refúgio não muito são, um refúgio não muito verdadeiro. Mas não é esse o refúgio que o Senhor nos pede. É o refúgio na intenção, o refúgio na humildade, o refúgio no abandono. E é isso que vai convertendo a nossa vida, e é isso que vai mudando a nossa vida. Porque isso vai mudando o nosso jeito de pensar. E pouco a pouco a gente vai vendo que a gente está fazendo objetivamente as mesmas coisas, só que com muito mais qualidade, só que com uma intenção muito mais pura, muito mais verdadeira. Então vamos pedir essa graça de sermos cada vez mais fiéis com aquilo que Deus nos chama, como a gente ouviu ontem, a vocação de Samuel. Pedimos também essa graça de sermos fiéis à nossa vocação, seja você dona de casa, seja você um trabalhador, seja você um estudante, seja você onde estiver. Que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis àquilo que Ele nos chama,
de sermos fiéis à nossa essência, de sermos fiéis e termos coragem de fazer aquilo que a gente tem que fazer, pelos motivos certos, acompanhados por Ele, acompanhados com a graça. Vamos concluir então a nossa oração com as palavras que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar comigo hoje. Eu te convido para continuar rezando com a gente nessa comunidade de oração. A paz esteja contigo.